Bora lá então, meu nono ano, corrigindo os exercícios do capítulo 11 sobre classificação de triângulos em relação aos ângulos. Pois bem, a regra que a gente viu é a seguinte: a gente tem que pegar cada lado, elevar ao quadrado, o tamanho, e depois comparar o maior dos lados ao quadrado com a soma dos outros dois elevados ao quadrado também. Então, vamos nós. 13 é o maior lado, ao quadrado, 169. Depois vem o 12, que ao quadrado dá 144. E, por último, 6, que ao quadrado dá 36. Ou seja, 169 é menor do que a soma entre 144 e 36. É só fazer a conta que você vai ver que essa soma dá 180. Como o maior resultado foi menor do que a soma dos outros dois, o triângulo é acutângulo. Essa é a resposta da letra A. Letra B, 6, 12 e 10. Então, aqui, vamos aproveitar que a gente já tem alguns resultados prontos e vamos só substituir aqueles que a gente não tem. O 12 é o maior dos resultados, dos números ali envolvidos, e, portanto, ele é o primeiro que tem que aparecer. Então, vou puxá-lo ali para cima. Depois dele, vai vir o 10. Então, 10 ao quadrado, que dá 100. E aí, do outro lado, esse sim vai mudar bem. 144 é maior do que 100 mais 36, que dá 136. E, portanto, nesse caso, o triângulo é obtusângulo. Item C. Novamente, vou aproveitar aqui, porque o 13 e o 12 já estão presentes. E aí eu vou só precisar fazer agora o 5. 5 elevado ao quadrado, que dá 25. E aí eu concluo que 169 é igual a 144 mais 25. Quando é igual, o triângulo é retângulo. Item D. Eu vou começar fazendo o 7, que ao quadrado dá 49. Vou pegar aqui o 6 ao quadrado, que já está pronto. Aqui, 36. E o 5 ao quadrado, que dá 25. Daí, eu concluo que 49 é menor do que a soma entre 36 e 25, que dá 61. Então, novamente, o triângulo é acutângulo. Por fim, mas não menos importante, vou pegar o 7 daqui, porque o 7 vai ter que aparecer, mas eu também tenho que fazer o 25 ao quadrado, que dá 625, e o 24 ao quadrado, que dá 576.
de onde eu concluo que 625 é igual a 576 mais 49. E, portanto, o triângulo é novamente retângulo. E está feita nossa questão número 11. 12. Um triângulo T tem lados iguais a 4, 5 e 6. Qual é o cosseno do maior ângulo desse triângulo? Maior ângulo fica de frente para o maior lado. Então, quando eu aplicar a lei dos cossenos, o 6 é o lado que vai ter que vir antes da igualdade. Já que eu quero o cosseno do maior ângulo, o maior ângulo está de frente para o maior lado. E aí, do outro lado, é a aplicação de fórmula. 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o 4 vezes o 5, vezes o cosseno do ângulo, que eu vou chamar de alfa. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado dá 16, trocou de lado, veio negativo. 5 ao quadrado dá 25, trocou de lado, veio negativo. 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40 vezes o cosseno de alfa. 36 menos 16 dá 20, que menos 25 dá menos 5, igual a menos 40 vezes o cosseno de alfa. Vou trocar os dois lados de lugar. O 40 negativo passou para o primeiro membro positivo. E o 5 passou para o segundo membro, também, o menos 5 passou para o segundo membro, também positivo. E aí eu descubro que o cosseno do ângulo alfa é 5 sobre 40, que, no mínimo, você tem que simplificar para encontrar um oitavo. Porém, se a questão te pedir, você tem que dividir 1 por 8, encontrando 0,125. Questão 13. Se 8, 10 e 12 são as medidas dos lados de um triângulo, qual é o cosseno do seu menor ângulo? Menor ângulo fica de frente para o menor lado. Então, 8 ao quadrado é 10 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 12, vezes o cosseno de alfa. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado é 100, passou para o primeiro membro negativo. 12 ao quadrado, 144, e pelo mesmo motivo, passou para o primeiro membro. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 12, 240 vezes o cosseno de alfa. 64 menos 144 dá menos 80, com menos 100, isso vai dar menos 180, igual a menos 240 vezes o cosseno de alfa. Vou trocar de lado, igualzinho eu fiz na questão anterior, obtendo 240 cossenos de alfa e do outro lado 180. Portanto, o cosseno de alfa é 180 dividido por 240. Posso simplificar, começando pelo zero de cima e pelo zero de baixo, que creio eu seja óbvio, e posso simplificar por 6. Vai dar 3/4, ou, se a questão te pede, 0,75.
Questão 14. Os lados de um triângulo medem 8, 7 e 5. Prove que um ângulo desse triângulo mede 60 graus. Pois bem, numa situação como essa, a gente tem duas opções. Melhor, três opções, perdão. O maior ângulo poderia ser o 60. Só que isso vira uma contradição. Pensa comigo. Se o maior ângulo fosse 60, os outros dois teriam que ser menores do que 60. Só que a soma dos três tem que dar 180. Então, se um deles é 60, a soma dos outros dois teria que dar 120, e dois ângulos menores do que 60 não podem ter soma 120. Pelo mesmo motivo, se eu considerasse que o 60 é o menor dos três ângulos, eu teria um problema também. Porque se dois ângulos são maiores do que 60, os outros dois, a soma entre eles não pode dar 120. Então, para que um triângulo tenha um dos ângulos de 60, ele precisa estar de frente para o lado de medida intermediária. Caso contrário, eu teria um problema. Então, aqui, para eu provar isso, basta eu descobrir que o cosseno do ângulo que está de frente para o lado de medida 7 é 1/2. Então, vamos lá. 7 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 5, vezes o cosseno de um ângulo, que o meu objetivo é provar que o cosseno desse ângulo dá 1/2, que é o cosseno de 60. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. Foi para o outro lado, trocou de sinal. 5 ao quadrado, 25. E do outro lado, 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5, 80. Menos, né? 80, perdão. Vezes o cosseno de alfa. E aí você vai fazer conta. 49 menos 64 dá menos 15, que com menos 25 dá menos 40, igual a menos 80 vezes o cosseno de alfa. Então, menos 40 sobre menos 80 é igual ao cosseno de alfa, de onde eu concluo que o cosseno de alfa é 1/2 e, portanto, esse é o símbolo do portanto, o ângulo alfa é o ângulo de 60 graus e está comprovado o fato que a questão pedia que eu comprovasse. E, por último, questão 15, os lados de um triângulo medem 7, 5 e 3. Prove que um dos ângulos desse triângulo mede 120. Aqui não tem jeito. O 120, por ser um ângulo maior do que 90, tem que ser o maior dos ângulos. Então, ele precisa estar de frente para o maior dos lados. E eu vou fazer a mesma coisa. 7 ao quadrado é 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o cosseno de 120 é menos 1/2, porque ele é menos o cosseno de 60. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Do outro lado, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30 vezes o cosseno de alfa. 49 menos 25 dá 24, menos 9, 15 é igual a menos 30 vezes o cosseno de alfa. Então, 15 sobre menos 30 é o cosseno de alfa, de onde eu concluo, ao simplificar,
o cosseno de alfa é menos 1/2, e, portanto, como está dentro de um triângulo, eu concluo que o ângulo alfa mede 120 graus, e está comprovado o que a questão 15 pede, e isso encerra a nossa lista de exercícios. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo.